em que ela acontece. E a gente tem uma instabilidade se aproximando do estado, né? Já com alerta desde sexta-feira. Vamos conversar com o pessoal do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o CEMADEM. Está conosco o meteorologista Henri Pinheiro. Henri, uma boa tarde, obrigado pelo seu tempo e sua atenção. Olá, Osíris, muito boa tarde, eu agradeço o convite. Prazer tê-lo aqui conosco. Como é que dá para a gente entender o que vem acontecendo desde o final da última semana com esta formação, que segundo consta é um ciclone de grande potencial, né? Isso, os ciclones extratropicais, que é o sistema que vai se formar sobre o Rio Grande do Sul, são sistemas comuns no sul do país. O que é incomum é a intensidade desse sistema e a época do ano. Esses sistemas mais intensos, eles são mais comuns no inverno e na primavera, e nós já estamos praticamente entrando no período de verão. Sim. Agora, o que define a potência dele? Boa pergunta. O que define a potência dele é o gradiente de pressão. Quanto maior o gradiente, mais intensos são os ventos associados a esse sistema. Outra métrica que nós usamos é a profundidade do sistema. Quanto mais profundo, ou seja, quanto menor o centro de baixa pressão, porque todo ciclone é um centro de baixa pressão, mais intensos são os ventos associados a esse sistema. Sim. Este, no caso, tem um potencial maior de formação de temporais, de vento e chuva e precipitação, no caso, né? Isso. São previstos ventos e chuvas intensas, né, entre hoje e quarta-feira. A partir de hoje a gente já pode ter alguns temporais na fronteira do Rio Grande do Sul com a Argentina, aquela região de Uruguaiana, São Borja, Santa Maria. Nós já estamos com algumas instabilidades sobre o estado e à medida que o ciclone se intensifica, essas instabilidades vão se intensificar também. E aí no decorrer da terça-feira a gente deve ter essas áreas de instabilidade avançando para as outras regiões do estado, inclusive Porto Alegre, região serrana, devem ser afetados também por esse sistema. Ele se forma no mar e vem e faz uma parábola pelo continente, é isso? Não, na verdade, esse ciclone ele vai se formar ali no oeste do estado gaúcho, entre o noroeste da Argentina e a região ali de Uruguaiana, Quaraí. Fronteira, né? E aí, fronteira, exatamente. E aí, à medida que ele se forma, ele vai se deslocando para leste, né? E espalhando as instabilidades para outras regiões do estado. Então, além da chuva forte, são previstos também ventos intensos, a gente pode ter vendavais, né? Inclusive não se descarta episódios de queda de granizo, e entre terça e quarta-feira, né, principalmente na quarta-feira, a gente deve ter o ápice, né, dos ventos mais intensos, principalmente na faixa leste do estado. São previstos rajadas de vento da ordem de 70, 80, alguns lugares mais expostos podem chegar até 100 km por hora. À medida que ele avançará sobre o território do Rio Grande do Sul, ele vai perdendo potência ou ele pode se repotencializar pelo calor extremo? Não, ele vai se intensificando, né? Esse é um caso interessante porque geralmente esses ciclones eles se formam sobre o oceano e aí rapidamente eles se afastam. Mas nesse caso o ciclone está se formando sobre o continente e isso é um agravante para que a gente tenha instabilidades acontecendo sobre o estado, né? Uma situação semelhante aconteceu no início do mês passado, né? Que a gente teve bastante severidade. Obviamente é difícil precisar em que local nós vamos ter esse tipo de severidade, mas de qualquer forma a gente espera que possa ter instabilidades e vendavais aí em todo o estado do Gaúcho. Sim. Até que ponto nossos radares, os radares e as imagens utilizadas pelo CEMADEM podem captar esse avanço? Olha, os radares meteorológicos são uma das principais ferramentas para o monitoramento desses temporais, né, porque eles permitem uma detecção do deslocamento e da intensidade dessas chuvas. O problema é que os radares eles têm um alcance limitado, né? Geralmente o alcance deles é de 200, 300 quilômetros, né, sobre um raio dessa distância, né? E então a gente não tem todo o estado coberto por radares meteorológicos, né? Mas sem dúvida os radares são uma das principais ferramentas para monitoramento desses sistemas. Já para as tempestades de granizo não há o que fazer, né? Nós tivemos duas localizadas nas últimas semanas, Erechim e São Lourenço do Sul.
é praticamente impossível se detectar a intensidade delas, né? Através do monitoramento com o uso de radares, a gente consegue detectar onde a gente pode ter esses temporais, né? Onde está acontecendo essas chuvas mais intensas. E a partir dessa detecção, a gente consegue inferir se pode ou não ter alguma tempestade que pode estar relacionada ou associada a granizo, né? Mas realmente a previsão, a localização precisa, né, desse tipo de fenômeno é bastante difícil. Uhum. Sim, na área costeira a gente vai ter alguma intercorrência, ressaca, ondas mais altas, vai ter alguma intercorrência ou não? Isso, a gente, à medida que esse ciclone ele avança para leste, né, a gente deve ter esses ventos também se intensificando na porção leste do estado. Então, entre terça-feira e quarta-feira, a gente deve ter rajadas de vento, né, atingindo ali principalmente a costa leste do estado gaúcho, também áreas ali de Porto Alegre e as regiões mais altas ali da Serra Gaúcha, os aparatos da serra são áreas mais expostas ao vento, então a gente pode ter rajadas de vento de 100 ou até acima de 100 km por hora. Uhum, sim. E a duração dele vai ser 2 dias, então, no máximo? Isso, exatamente, né? Esse sistema ele vai se formar hoje e quarta-feira ainda ele vai estar influenciando o tempo, principalmente na faixa leste, vai ser um dia bastante ventoso. Uhum. E na quinta-feira o dia ainda começa com bastante vento, principalmente na costa gaúcha, mas no decorrer do dia a tendência é que esse ciclone comece a se afastar em direção ao oceano e aí, com isso os ventos vão diminuindo de intensidade. Agora, Henry, com relação à precipitação de chuva, pode se aproximar da média do mês ou está descartado? Sim, sim. Esse é um evento com potencial de gerar acumulados significativos de chuva, né? Ou seja, várias regiões do estado vão ter acumulados em 2 dias da ordem de 80, 90, até acima de 100 milímetros, né? A gente está falando do acumulado para o mês inteiro, né? Que é da ordem de 110, 120 milímetros, né? Então, esses eventos, esse ciclone pode gerar eventos com chuva intensa, né? Capazes de provocar alagamentos, né? Até algum transtorno pontual, mas como os reservatórios, o nível dos rios tão baixo, a gente não espera que tenha inundações, né? Uhum. Esse tipo de evento, a chance de acontecer isso é muito baixa, porque a gente não espera uma condição de chuva persistente, né? Essa chuva deve acontecer entre hoje e quarta-feira, e aí quinta-feira a gente já tem uma situação mais tranquila. Uhum, sim. Agora, nós tivemos aí nas últimas semanas alerta de calor extremo, e tivemos um calor extremo agora no último final de semana aqui. Isso está associado, a gente ainda é afetado pelo corredor amazônico ou as mudanças climáticas estão mudando isso também? O estado gaúcho ele fica numa região ali que interface ali entre massas de ar, né? Então, nessa época do ano, né, a gente está se aproximando aí do verão, então é comum esses picos de calor, né? Primavera, início do verão, é comum a gente ter essas temperaturas, essas ondas de calor, né, com temperaturas acima dos 35, em alguns lugares até próximo dos 40 graus. Obviamente, as mudanças climáticas, elas tendem a intensificar ainda mais esses eventos, né? Mas essas ondas de calor são comuns aqui no nosso estado. Uhum. Isso se intensifica porque a gente está mais perto do polo, mais perto do extremo? Olha, nessa época do ano, né, durante o verão, final de primavera, a radiação solar, né, que é a energia que vem do Sol e atinge a superfície terrestre, ela já é bastante intensa. Uhum. Então, quando a gente tem essa radiação combinada com uma situação meteorológica favorável, ou seja, ausência de nebulosidade, ventos quentes vindo do interior do país, e às vezes ainda um sistema de alta pressão que inibe a formação de nebulosidade, a gente tem todos os ingredientes aí para ter temperaturas mais elevadas. Então, isso é absolutamente normal para essa época do ano. Sim, no calendário, o verão começa lá pelo dia 20, só que já há 2 semanas a gente já vem vivenciando essa temperatura de verão. As estações também vão mudar com o decorrer das mudanças climáticas? Esse datamento da estação e o tempo de entrada e saída delas vai mudar?
Olha, essas são questões importantes, né, e que os cientistas ainda estão estudando, né, através de modelos climáticos é possível fazer projeções para o clima futuro, né, e o que os modelos climáticos indicam, né, é que existe uma certa tendência, né, de que a gente tenha eventos mais favoráveis para chuvas mais intensas, né, num cenário futuro, considerando um cenário de aquecimento, né. Então, o que a gente pode esperar um clima em aquecimento é que a gente tenha mais eventos extremos, né, principalmente esses eventos de chuvas intensas que são capazes de gerar, deflagrar eventos geohidrológicos, né, como inundações e deslizamentos de terras. Mas assim, existe uma certa incerteza em relação à projeção desses eventos. E, obviamente, também existem outros fatores, existe a variabilidade natural do clima, né? O Rio Grande do Sul é muito afetado pelo fenômeno El Niño, né? E, geralmente, quando a gente tem uma situação de El Niño, a gente espera chuvas acima da média. E o que a gente está vendo agora é o contrário. A gente está sob a influência de uma laninha, né? Embora seja uma laninha fraca. E aí se espera que esse verão as chuvas fiquem dentro da normalidade ou um pouquinho abaixo da média. Professor Henri Pinheiro, meteorologista do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o CEMADEM, obrigado por sua análise, uma boa semana e até um próximo contato. Muito obrigado, foi um prazer falar com vocês aí. Até a próxima. Até a próxima, prazer é todo nosso. Um abraço para toda a equipe aí do CEMADEM. 2h36, a gente tem que entender, né? São as mudanças climáticas.